Fotos divulgadas com exclusividade pela CNN revelam detalhes da relação entre Donald Trump e o magnata Jeffrey Epstein. Ele que é acusado de tráfico sexual, exploração sexual. Ele morreu na prisão. Priscila Yazbek, essa proximidade entre os dois tem sido alvo de manifestações aí nos Estados Unidos, está inclusive abalando a base republicana no Congresso. O que essas imagens revelam para a gente, inclusive que você nos traz agora, né, Priscila? Bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. São imagens novas que não tinham sido reveladas e que fazem parte do arquivo da CNN e que são fotos que, de certa forma, preenchem a lacuna sobre as dúvidas de quão próximos eram Jeffrey Epstein e o presidente Donald Trump. Isso depois também que uma das acusadoras de Epstein disse que chegou a se encontrar com Donald Trump uma vez aqui em Nova York, quando Epstein a convidou para uma reunião, a chamou para uma reunião de última hora. Então essas fotos elas são reveladas uma semana depois disso e há um escrutínio aqui acontecendo sobre a relação entre os dois e se esse seria o motivo de o governo Trump não divulgar os arquivos de Jeffrey Epstein depois de ter prometido que divulgaria esses arquivos, assim como outros arquivos, como por exemplo relacionados à morte de JFK, de John Kennedy, também as divulgações de Martin Luther King, que a gente chegou a conversar ontem, mas os arquivos de Epstein ainda não foram revelados como prometido por Donald Trump. Então isso traz uma série de questionamentos, inclusive, como você disse, Carol, dos próprios apoiadores de Donald Trump, do MAGA, do Make America Great Again, do movimento de apoiadores de Donald Trump. E aí essas fotos que vocês estão acompanhando aí são fotos que mostram o casamento de Donald Trump em 93 com Marla Maples. Então é a primeira vez em que se revela que Jeffrey Epstein esteve no casamento de Donald Trump no Plaza Hotel. Também há imagens de um evento de moda da Victoria's Secret em Nova York em 99 que mostram tanto Trump quanto Epstein rindo e conversando muito próximos, o que mostra uma proximidade entre eles. E outras fotos, além dessas que são do arquivo da CNN, também mostram da NBC, por exemplo, Donald Trump com Epstein em 92, também em 93 essas imagens do casamento foram feitas por um fotógrafo, David Jones, que é um fotógrafo de celebridades que mostra os dois juntos. Ele também tinha mostrado outras fotos de ambos juntos em alguns outros eventos. Então essas fotos estão vindo à tona. Também há imagens em Palm Beach que mostram Trump junto com Epstein, com Ghislaine Maxwell, que é a ex-namorada de Epstein e que está presa, e também o príncipe Andrew, que também está relacionado nos arquivos de Epstein. E essas dúvidas que são geradas e essa pressão, inclusive dos apoiadores de Trump, para que esses arquivos sejam revelados, também chegou ao Departamento de Justiça, que nessa terça-feira, inclusive, disse que ia pedir, talvez, que Ghislaine Maxwell concedesse novos depoimentos. E aí há uma dúvida aqui, Carol, se isso seria favorável, inclusive, ao governo Trump, porque o que ela poderia ter falado sobre o caso, ela já falou nos últimos 20 anos, inclusive o advogado dela comemorou essa decisão. E enquanto isso, os arquivos continuam sem ser revelados. Também o presidente da Câmara dos Representantes, o Mike Johnson, ele adiantou o recesso legislativo justamente porque havia uma previsão de uma votação para que fossem revelados os arquivos de Epstein. E então isso também mostra que talvez haja um esforço do governo para tentar afastar e ofuscar essa história. O fato de Donald Trump também ter publicado diversas notícias ou ter promovido algumas polêmicas nos últimos dias, acusando, por exemplo, o ex-presidente Barack Obama de ter interferido nas eleições, também seriam estratégias para desvirtuar o foco do caso Epstein. E só para finalizar, Carol, na semana passada também o Wall Street Journal divulgou que seria uma mensagem de Donald Trump de aniversário para Epstein, dizendo feliz aniversário e que cada dia seja outro segredo maravilhoso. Donald Trump processou o jornal dizendo que esse bilhete não seria um bilhete enviado por ele. Então a história só vai aumentando por aqui enquanto o governo não revela esses arquivos e aumentando a dúvida, inclusive, entre os apoiadores de Donald Trump sobre os motivos pelos quais Donald Trump não está revelando esses arquivos.